Elon Musk, em suas redes sociais, afirma que uma guerra mundial é inevitável e deve acontecer entre 5 ou 10 anos. O que está sendo programado para a humanidade é um grande ritual de sangue. As pessoas estarão incluídas nele, mas não saberão exatamente do que estão participando. E, como Elon Musk anunciou, isso acontecerá muito em breve e os sinais são muito claros. Inclusive, na última semana, tivemos várias atualizações de maneira inclusive estranha, né? As coisas estavam mornas, as coisas estavam tranquilas até de uma certa forma. E nós tivemos várias declarações, como por exemplo, o Putin dizendo que se as nações europeias e os Estados Unidos, que fazem parte da OTAN, continuassem apoiando a Ucrânia, haveria uma terceira guerra mundial. Nós estamos tendo também vários exercícios realizados, né, militares no mundo, inclusive a OTAN e o Japão trouxeram grandes preocupações de exercícios feitos entre China e Rússia. Tivemos também o líder da OTAN dizendo que é necessário que os países da OTAN se preparem para uma grande guerra contra a Rússia. Tivemos o Donald Trump falando também sobre como a terceira guerra mundial está muito próxima e estamos tendo preparações em vários países, como por exemplo no Reino Unido, onde planos de guerra estão sendo desenvolvidos, mas planos de guerra para uma guerra iminente, para uma guerra a qualquer momento. E o que ocorre? Nada disso é algo comum. Na realidade, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno e esses governos estão todos debaixo da mesma autoridade, né? Da autoridade dos luciferianos. E os luciferianos estão preparando o mundo para uma grande guerra. E isso não é uma teoria. E essa guerra será um grande sacrifício. Inclusive, o próprio Aleister Crowley vai falar a respeito disso, né? Ele fala que para se iniciar o novo Aeon, ou seja, a nova era, é necessário que o mundo inteiro esteja banhado em sangue. Ele diz mais, né? Ele diz que uma grande guerra será travada e que esse sacrifício sangrento é o ponto inicial, o ponto crucial da cerimônia mundial da proclamação de Horus, a criança coroada e conquistadora como senhor do Aeon. Então os ocultistas sabem disso, são eles que estão por trás do mundo, né, do sistema, são eles que estão por trás do poder e eles estão conduzindo a humanidade para um grande ritual, que é o ritual para o início da nova era, aquilo que a Bíblia nos apresenta como o início do governo do anticristo. E não é de hoje, meus amados, que guerras são utilizadas como grandes palcos para rituais de sangue. Na realidade, isso é desde o início dos tempos. E é só você parar para pensar bem, o próprio livro de Enoque vai nos dizer o seguinte, que foram os anjos caídos que ensinaram os seres humanos a confeccionar as primeiras armas, por exemplo, né? Por que os anjos caídos fizeram isso? Porque eles queriam sangue, né? E se você for prestar atenção, até mesmo em civilizações pagãs, né, como os astecas, por exemplo, eles tinham guerras como atividades sagradas, né, onde pessoas eram sacrificadas e aqueles sacrifícios, aquele sangue, aquele sofrimento era oferecido aos deuses. Os deuses se alimentavam disso. Inclusive, há uma história muito conhecida dentro dos registros astecas, né, do imperador Moctezuma, onde o seu exército volta e diz, nós capturamos prisioneiros, etc., só que nós perdemos 370 pessoas. E aí o imperador diz o seguinte, irmãos, a verdade é que os deuses, eles se alimentam igualmente de ambos os lados, da morte tanto dos nossos quanto dos nossos inimigos. Então não há nenhum problema nisso. Na realidade foi uma grande coisa, né? Inclusive, eu pego aqui um texto que vai dizer o seguinte, ganhar ou perder era uma dimensão da guerra asteca. No entanto, Brundage observa que do ponto de vista dos deuses, não importava qual lado vencesse ou perdesse. Em qualquer caso, os deuses não poderiam perder. Independentemente do resultado da batalha, os deuses seriam alimentados com o corpo e o sangue das vítimas sacrificadas. E não é à toa, meus amados, que a própria Bíblia vai nos dizer que Satanás é homicida desde o princípio.
E a Bíblia também vai nos falar sobre rituais de sangue realizados. Né? Vários textos, tem o texto de Deuteronômio 12, 31, por exemplo, que vai dizer o seguinte: não adorem o Criador, o seu Altíssimo, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Criador odeia, como queimar seus filhos e filhas em sacrifício aos seus deuses, né? Queimar no fogo. Há outro texto também que vai dizer o seguinte: sacrifícios ofereceram aos demônios, não ao Criador, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco tempo, aos quais não temeram vossos pais. Então, estes demônios estão desde o início dos tempos corrompendo a humanidade, e o preço que eles pedem, inclusive para a sua atuação, para a sua comunicação, né, para que eles guiem, né, esses ocultistas, esses luciferianos, para que eles abram o conhecimento de várias questões, é sangue. Não à toa eu tenho trazido para vocês aqui algumas questões envolvendo os rituais que a gente conhece como Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E além de questões numerológicas, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial acabando, né, com o código 33, né, no dia 11, no mês 11, na hora 11, ou, por exemplo, os símbolos ocultistas utilizados por ambos os lados da guerra, né? Existem várias questões ali, os próprios banqueiros que bancaram os dois lados da guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, eles queriam a guerra, não queriam que o exército A ou B vencesse, eles queriam o sangue. Né? É disso que os deuses, né, é nisso que os deuses se interessam. E nesse cenário de guerra, após tanto sacrifício e sofrimento, né, tantas coisas que vimos ali, absurdos, nós tivemos grandes avanços tecnológicos. Tivemos uma revolução gigantesca após a guerra. Assim como no passado, né? Sacrifícios aconteciam e os deuses davam presentes aos seres humanos. Presentes em forma de conhecimento, de tecnologia, né? Então, eu acredito, inclusive, que essa grande guerra do qual o próprio Crowley diz, e é exatamente para onde nós estamos indo, essa guerra, ela abrirá um grande véu daquilo que está em oculto, de várias questões aí relacionadas à feitiçaria que os demônios ainda não abriram, né? Muitos conhecimentos, muitas tecnologias, muitas coisas que vão fazer com que a humanidade mude de uma maneira assustadora, né? Enfim, eu trago até aqui para vocês uma citação de um livro cabalístico que vai falar a respeito da importância do sangue dentro dos rituais para os demônios. Veja só. O sangue é o mais poderoso dos agentes mágicos, pois, como escreve Paracelso, com seus vapores é possível trazer à tona qualquer espírito desejado, utilizando as emanações ou efluivos do sangue, e a entidade desencarnada pode construir para si mesma uma aparência, um corpo visível, se não real. Aquele que possui o sangue controla o homem, por essa razão os necromantes assinavam seus pactos dessa forma, enfim. Então, meus amados, para eles, sangue é uma moeda. E todas essas questões aí que nós estamos vendo agora, de notícias envolvendo a Terceira Guerra Mundial, na realidade é um ritual que eles querem envolver eu, você e as nossas famílias. Não pense que o Brasil vai estar de fora disso. O Brasil está cada vez mais dentro desse cenário de guerra, né? E recentemente nós tivemos uma propaganda do KFC. É muito interessante a gente prestar atenção nesses sinais, né? O KFC já nos falou a respeito de frequências, a respeito de controle através da nanotecnologia, né? Pessoas se transformando em zumbis. E em uma outra propaganda, em uma nova propaganda, eles nos anunciam o sacrifício de sangue, o sacrifício humano. Veja só.
Meus amados, eu interrompo aqui rapidamente só para trazer a lista das últimas contribuições. Quero agradecer ao nome de cada um de vocês que estão nessa lista, que o Criador abençoe a vida de vocês. É graças à ajuda de vocês que esse trabalho continua, ok? Não é fácil, mas, enfim, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, trazendo essas pesquisas para que as pessoas possam entender a respeito do mundo espiritual, possam entender a respeito do mundo em que vivemos, né? E cada um de vocês que contribuem para esse trabalho fazem parte disso. Então, meu muito obrigado. E se você também quer contribuir para o Matrix Mundial, eu deixo aqui a nossa chave Pix na tela, ok? Meu muito obrigado e segue o vídeo. No início do vídeo, eu inclusive trouxe, né, o Elon Musk falando sobre a guerra ser inevitável em 5 ou 10 anos, o que eu acredito também ser real. E falando em Elon Musk, né, que inclusive a mãe dele é ocultista, ele também já deu vários sinais de que também é um ocultista, né? Ele defende nova ordem mundial, defende transhumanismo, é um dos grandes promotores disso, né? Só que não para por aí. Ele também já foi casado com a ocultista Grimes. E a Grimes, um ano antes do coronavírus, ela trouxe, né, esse mapa simbólico que nós deciframos aqui no nosso canal, onde ela mostra até, né, a coroa, um vírus ali, né, ou seja, coronavírus, o vírus da coroa, né, várias doses de injeção. Você entende o porquê, isso um ano antes de acontecer, tá? E não só isso, além desse mapa simbólico, caso você queira saber mais a respeito dele, nós deciframos ele aqui no canal, né? Onde ela indica também guerra nos próximos anos, tá? Nós temos ali o símbolo atômico, ou seja, bomba atômica, né? Contaminação por agentes biológicos, etc. Ela também fez um clipe chamado Violence. Nesse clipe, ela trouxe dançarinas de todas as etnias, né, segurando trajes de guerra, ou seja, todos os povos da Terra envolvidos em um conflito, envolvidos na guerra. Ela começa o clipe segurando o livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Então haverá uma grande guerra e inclusive, o grande ritual de iniciação para o início do Aion, como diz Aleister Crowley. E nós estamos sendo conduzidos a isso. E devemos estar atentos porque a própria revista The Economist nos traz também um simbolismo de guerra para o ano de 2026, e o ano de 2026 é o ano do cavalo, né, dentro do horóscopo, e a gente sabe da importância disso, e eu trouxe até um estudo falando a respeito disso de maneira mais profunda, né? Aqui no canal foi o nosso estudo anterior. Então, meus amados, nós estamos tendo aqui, com todo esse panorama que eu trouxe para vocês, uma verdade que é irrefutável. Nós estamos vivendo em um período importante e a guerra espiritual, ela é real e muito mais complexa do que as pessoas imaginam. A guerra espiritual, ela atua no mundo físico. Tem pessoas que não têm noção disso. A guerra espiritual, muitas vezes, ela vai requerer o sangue de pessoas inocentes. E é justamente para isso que nós estamos nos encaminhando. E eu enxergo, inclusive, que não só guerras serão utilizadas como meios de ritual. Nos últimos anos nós vimos armas que têm a capacidade de gerar catástrofes, né, na natureza, sendo utilizadas para conduzir rituais, pois sempre a numerologia estava ali, sempre nós tínhamos várias questões ali ligadas, né, ao ocultismo, em eventos importantes, como por exemplo aquele grande terremoto que aconteceu na Turquia em 2023, eu não esqueço dele, né, que vitimou muitas pessoas, que trouxe uma grande destruição, né? Nós estamos entrando em uma era onde cada vez mais veremos rituais maquiados. No passado, os rituais eram abertos, hoje os rituais são maquiados. E Satanás, não se engane, a sede de sangue que nós vemos a Bíblia nos dizer que ele e os anjos caídos tinham, né, fazendo com que os povos praticassem rituais, essa sede não acabou, tá? E o nosso dever dentro desse cenário é vigiar. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família, e até o nosso próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial.